Paz do Senhor, irmãos! Eu sou a professora Gabi, eu estou muito feliz de estar trazendo essa lição hoje para vocês. É um final de semana muito especial na Casa de Deus. Nós começamos esse final de semana ontem com um culto lindo de batismo. 55 pessoas, se eu não me engano, mergulharam nessa nova vida que é viver com Cristo. Foi um culto muito lindo. E hoje nós vamos celebrar a ordenação de 2 novos pastores. Na verdade, são 2 pastores que já foram ordenados pelo próprio Deus no Monte Horebe, o pastor Ivan Dominicali e Rafael Dominicali, né? A gente está muito feliz, é um dia de muita festa aqui na nossa igreja. E eu vou trazer uma lição hoje muito linda para vocês. Mas antes de começar ela, queria fazer uma pergunta para vocês. Quem na nossa aula online está passando por algum problema? Quem aqui está vivendo alguma dificuldade, passando por um momento de prisão? Pode levantar a mão. Eu tô. Quem tiver, manda a mãozinha aqui no nosso chat para a gente ver. E o tema da nossa lição hoje é o agir sobrenatural de Deus na prisão. O agir do sobrenatural de Deus, ele não acontece somente nos momentos de bonança, nos momentos da igreja, ele acontece também nos momentos das nossas lutas. E a gente vai estudar hoje uma história incrível de 2 homens de Deus que viveram uma experiência sobrenatural num momento de grande atribulação na vida deles. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Atos 16. A gente vai ler do versículo 16 ao 34. Nós vamos estudar a história de Paulo e Silas na prisão. Eu vou ler o texto, pega a sua Bíblia, leia comigo, porque depois que a gente lê esse texto, a gente vai estudar os pontos principais e as lições que essa história linda nos traz. Eu vou ler com vocês então. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo", e lhes anunciava o caminho de salvação. Ela continuou fazendo isso por alguns dias. Finalmente, Paulo ficou muito indignado e voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus, lhe ordeno que saia dela." No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha passado, os donos da escrava agarraram Pedro e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: "Esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar." A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés num tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hino a Deus. Outros presos os ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a toda a sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida eles e todos os seus foram batizados. Gente, essa história é uma história muito linda. Paulo e Silas, eles estavam pregando a palavra de Deus. E por causa da pregação dessa palavra, eles foram lançados numa prisão. E lá eles viram o mover do agir de Deus, do sobrenatural, desencadeando uma história de salvação linda, que é a história desse carcereiro.
Mas a gente vai começar a estudar com calma alguns pontos dessa história que nos ensinam alguns aspectos muito importantes sobre a nossa salvação e sobre o sobrenatural de Deus. A primeira coisa que a gente deve olhar com muita atenção é que Paulo e Silas, eles estavam pregando quando uma escrava que era usada por pessoas para ganhar dinheiro, cruzou caminhos deles. O que acontecia? Essa escrava, ela predizia o futuro, ela era uma vidente, e dentro dela habitava um espírito demoníaco que dava esse atributo a ela. E por causa desse atributo, ela gerava muita renda para os donos dela. Só que Paulo, ele ficou indignado com essa situação. Veja que interessante que ela, todo o tempo que Paulo e Silas estavam pregando, ficava atrás deles gritando o quê? Que eles eram servos do Deus Altíssimo. Uma coisa que eu fiquei, assim, não confusa, mas me questionei, mas se esses espíritos estavam gritando que eles eram servos do Deus Altíssimo, por que Paulo ficou indignado e repreendeu? Porque se Paulo ficasse em silêncio, porque ela estava falando que eles eram filhos do Deus Altíssimo, ele é como se ele estivesse validando aquele dom dela. E ele não estava validando. Então, o que ele faz? Para não ser conivente com aquela situação, ele vai e expulsa aquele espírito que habitava dentro dela. Ora, quando isso aconteceu, aqueles donos dela, eles perderam dinheiro. E olha que situação triste, eles preferiam que aquela moça continuasse atormentada por espíritos malignos, porque assim eles ganhavam o dinheiro deles. Mas Paulo não está interessado em bens materiais, ele queria a libertação daquela moça. E após a libertação daquela moça, por causa do dinheiro que eles iam deixar de ganhar, aqueles homens, eles levaram Paulo e Silas para o cárcere. Eles denunciaram ele para as autoridades do local para que eles fossem presos. Olha uma coisa muito interessante no versículo 22. Quando eles foram presos, tiraram as roupas de Paulo e Silas e os açoitaram severamente. Gente, a questão aqui não foi só que eles estavam pregando a palavra de Deus, que eles libertaram aquela moça do cativeiro do diabo, mas eles estavam fazendo a obra de Deus. E olha o que aconteceu, eles foram presos, e não só presos, mas eles foram humilhados. Quando eles tiraram as roupas de Paulo e Silas, qual que era a intenção? Era humilhação mesmo, não bastava prender os dois, eles queriam humilhá-los, para que quando eles saíssem da cadeia, se saíssem, eles não tivessem nem mais coragem de pregar naquele local, tamanha humilhação que eles tinham passado. Mas eles, além de serem humilhados na moral deles, eles foram açoitados severamente, eles apanharam por fazer a obra de Deus, apanharam por querer ajudar aquela moça. E eles foram lançados na prisão. Não só lançados na prisão, mas lançados no calabouço insalubre daquela prisão. Tiveram os seus pés amarrados em um tronco, para ter certeza que iam ficar presos, não iam conseguir nem se mexer. Mas olha que interessante, gente. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos. Gente, olha como era o coração desses homens. Mesmo atravessando um momento de tamanha adversidade, eles não perderam o foco da vida deles, eles não perderam a alegria da vida deles. Eles estavam enfrentando uma adversidade, mas mesmo assim, eles mantiveram os olhos deles fixos em Jesus. E quando você mantém os seus olhos fixos naquilo que é sobrenatural, as suas armas de guerra também se tornam armas sobrenaturais. Muitas vezes nós enfrentamos situações difíceis na nossa vida, situações humanas, dificuldades no nosso trabalho, dificuldades com a nossa família, doenças, problemas emocionais, e nós queremos resolver esses problemas com uma arma humana. Mas nós não precisamos disso, porque nós temos uma arma sobrenatural muito mais forte. E Paulo e Silas nos ensinam qual é essa arma. Essa arma é a oração e a adoração. Eles estavam orando e cantando hinos. A oração e a adoração, o louvor é arma de guerra na mão do povo de Deus. Nós temos uma forma de lutar, de chamar Deus para vir intervir na nossa luta, na nossa vida, que é uma forma sobrenatural. Em 2 Crônicas,
nós temos uma história muito linda de um rei que aprendeu isso na prática. No 2 Crônicas 20, nós temos a história do rei Josafá. Rei Josafá era um rei de Judá. Ele era um homem temente a Deus. E o que aconteceu com ele? O reino de Judá, eles estavam enfrentando 3 inimigos, Edom, Amon e Moabe. Essas 3 nações se uniram para atacar Judá. E o que aconteceu? O rei Josafá, ele percebeu que ele não tinha tempo para armar um contra-ataque, ele não tinha contingente, ele não tinha soldados suficiente para fazer esse contra-ataque, ele não tinha estratégia de guerra o suficiente para armar esse contra-ataque, ele não tinha como defender o povo dele. Ele então, desesperado, nervoso, com medo, ele tinha que tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Ou eu busco uma arma de guerra natural, ou eu busco uma arma de guerra sobrenatural. E o que o rei Josafá fez? Ele buscou ao Senhor, ele conclamou um jejum coletivo com todo o povo de Judá, uma oração coletiva por todo o povo de Judá, e todos se uniram para buscar o general dos generais, o Deus que não falha, o Deus que não conhece a palavra derrota, o Deus que sempre está com os ouvidos atentos ao clamor do teu povo, que está sempre de olho em você. Ele chamou esse Deus. E olha que coisa linda, em 2 Crônicas 20, vamos para o versículo 15. Não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. É Deus falando com o povo de Judá, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Zir, e vocês o encontrarão no fim do vale. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com você. De manhã partiram para o deserto. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá, e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé. É engraçado que ele chamou Jesus para a luta, chamou Deus para a luta. Jesus não, ele chamou Deus para a luta. Deus viu o clamor do povo dele e o que ele falou? Essa luta é minha. Fique em paz, pode ir que a batalha já está ganha. E no versículo 21, quando Josafá recebe essa palavra do Senhor, ele não duvida, quem confia não duvida. Quando ele vê que aquela batalha é do Senhor, que a arma que ele tinha era sobrenatural, o que ele faz? Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor, louvarem no esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando louvores. Então, olha Josafá. Ele creu, não duvidou, ele sabia do Deus que estava ali falando com ele, e na hora que ele foi enfrentar a guerra, em vez de ele colocar os seus melhores guerreiros na frente do exército, ele coloca o grupo de louvor, ele coloca os seus levitas, ele coloca aqueles que vão abrindo o caminho cantando louvores ao Senhor, porque o louvor é arma de guerra. O louvor é arma de guerra. Tem uma música do Gabriel Guedes que eu amo, que ela fala assim: é assim que luto minhas guerras. E é assim que eu e você temos que lutar as nossas guerras. Não adianta você querer louvar a Deus e adorar a Deus somente no dia que está tudo certo, tudo bom, que o sol está brilhando. Não, você tem que aprender a louvar, a adorar o Senhor na noite mais escura, no momento mais de que você está com medo, naquele momento que o seu eu lá dentro está apavorado. Por quê? Quando você louva, Senhor, quando você louva o seu Deus, você está falando para Ele: a vitória pertence ao Senhor. Eu confio que o Senhor pode
tudo fazer, e eu vou confiar que a Bíblia não mente, e ela fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa sua prisão que você está enfrentando hoje, essa luta que você está enfrentando hoje, não tente ganhar ela com armas humanas. Convide ao Deus que jamais falhou, que jamais mentiu, a entrar nessa luta. Lute as suas guerras de uma forma diferente. E eu acho linda a história do rei Josafá, e eu acho lindo a história também de Paulo e Silas. Só que você não vai conseguir jamais louvar o Senhor se você não compreender uma coisa. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Você foi criado por um propósito diferente. O propósito da sua criação vai além daquilo que o mundo fala que é a sua criação. E a gente muitas vezes se esquece disso. E para a gente entender um pouquinho sobre esse propósito de criação, eu queria fazer uma certa dinâmica com vocês, para vocês conseguirem entender. Vamos fazer de conta que isso daqui é a nossa vida. Esse rolo todo de barbante que eu roubei da minha mãe. Ela está procurando, não sabe que está comigo. Desculpa, mãe. Vamos fazer o seguinte. Imagina que esse rolo de barbante todo, tudo isso daqui, é a sua existência. Essa partinha aqui, você tá vendo essa partinha pequititica comparada com todo esse resto de barbante? Essa partezinha pequenininha aqui é a nossa existência aqui na Terra. O que acontece? A gente vive pouco tempo aqui na Terra, passa tão rápido a nossa vida, mas depois que a gente morrer e fechar os nossos olhos aqui nessa Terra, você não vai desaparecer, você não vai ter uma segunda chance de reencarnar como uma outra pessoa. Você fechando os seus olhos aqui nessa Terra, você vai encarar uma eternidade que não tem fim, todo esse resto de barbante, de acordo com a escolha que você fez nessa partezinha da sua vida aqui. O problema é o seguinte, a gente fica tão consumido, tão preocupado com essa partezinha aqui, que a gente se esquece de todo o resto. A gente fica tão preocupado com os problemas que estão acontecendo nessa parte, com os momentos dessa parte. Ai, o que eu vou fazer da minha vida? Que faculdade que eu vou fazer? Com quem que eu vou casar? Onde eu vou trabalhar? O que eu vou fazer que eu não consegui me formar ainda? E a gente se esquece de todo esse resto. Só que eu quero te contar duas verdades. A primeira, se o diabo tiver que te fazer extremamente feliz nessa pequena parte aqui, para te entorpecer e você não se preocupar com esse resto aqui, pode ter certeza que ele vai fazer. Ele vai te dar um carro do ano, a mulher maravilhosa, muito dinheiro no banco, paz, alegria, prosperidade, tudo para você simplesmente achar que a sua vida é tão maravilhosa e ficar presa a ela e você não se tocar que tem todo um depois que é eterno e que você não está nem se preocupando para ele. Vai te encher de mentiras, vai te encher de ideologias. Para quê? Para você ficar preso nesse mundinho aqui. Só que existe um Deus que não está interessado nessa partezinha aqui. Você tem um Deus que está interessado em todo esse resto aqui. Um Deus que é tão interessado em todo esse resto aqui, que ele foi capaz de mandar o filho dele morrer numa cruz para que você tivesse a chance de passar essa eternidade com ele. E esse Deus maravilhoso que te ama acima de qualquer coisa, talvez mexa um pouquinho com a sua estrutura aqui nessa parte para te fazer acordar sobre todo esse resto aqui. Paulo e Silas, eles estavam em uma prisão horrorosa, insalubre, mas eles não estavam preocupados com a prisão que eles estavam vivendo aqui, porque eles tinham foco nesse resto aqui. Eles estavam mais preocupados com o que eles iam viver a resto da eternidade deles. E é isso que Deus, você precisa entender na sua vida. Muitas prisões, muitos problemas, muitas doenças que nós vivemos hoje na Terra,
Deus permite que elas aconteçam para mexer com a nossa estrutura mesmo. O rei Josafá não precisava passar por um momento de tamanha aflição como aquela. Ele era um homem fiel a Deus. Imagina o desespero daquele homem vendo aquela situação. Ele era rei, responsável por por um monte de gente. Mas o que acontece? Deus mexeu com essa partezinha dele aqui, para que ele aprendesse quem era aquele Deus e tivesse um relacionamento com ele. O exemplo mais forte disso na Bíblia é Jó. Jó era um homem fiel a Deus, mas Deus mexeu com a estrutura dele, permitiu que o diabo mexesse com a vida dele para quê? Para que Jó tivesse mais intimidade com Deus e não ficasse focado nessa partezinha aqui, mas estivesse mais preocupado com essa eternidade aqui, que está chegando e vai chegar para todo mundo. O pastor Maurício falou na semana passada na reunião dos professores que se o propósito da nossa vida fosse só ser salvo, na hora que a gente aceitasse Jesus, todo mundo caía duro no chão. Só que não é isso. A gente foi salvo para ser instrumento de salvação na vida das pessoas também. Você não pode pegar esse tesouro maravilhoso que você encontrou, essa arma sobrenatural que você tem na sua vida e guardar ela para você. Você tem que levar isso adiante. Veja Paulo e Silas. Tudo aquilo que eles estavam passando era porque eles queriam dividir essa realidade aqui com mais pessoas. E é isso que tem que ser a nossa vida. Você não vai impactar pessoas com a sua carreira. Você não vai impactar pessoas com o seu talento. Você vai impactar pessoas falando de Jesus para elas. Imagina que delícia alguém falar para outra pessoa: você viu, a Gabi morreu. Mas quem era a Gabi? A Gabi foi quem falou de Jesus para mim e eu me converti. Gente, é disso que a gente tem que ser lembrado. Ninguém vai lembrar do que você fez, deixou de fazer, mas o impacto que você vai ter na eternidade das pessoas, isso é o que importa. Hoje, a luta que você passa pode ser Deus te tirando da mesmice, te levando a um lugar mais alto de relacionamento com Ele, fazendo você entender que a nossa vida aqui ela é passageira, ela passa muito rápido e a gente não tem que ficar focado nela. O nosso foco, o propósito da sua criação é tudo isso daqui, é a sua eternidade ao lado de Deus. E é isso que Paulo e Silas tinham em mente. Eles não estavam preocupados pelo fato de eles estarem vivendo numa situação de cadeia, estarem presos. Não, eles estavam preocupados com esse resto de eternidade aqui. Era isso que motivava esses homens, foi isso que motivou tantos mártires que a gente vê na história da Bíblia a darem as suas vidas por um evangelho vivo. Não pode ter um evangelho raso na sua vida. Você precisa ter profundidade de relacionamento com Deus. Você precisa entender que isso daqui é vida ou morte, é vida ou morte para a sua vida. Em Lucas 3, a gente teve um homem que falou muito bem sobre o que é isso, João Batista. João Batista era um homem que, se tivesse preocupado com essa partezinha aqui da vida dele, ele ia ter morrido muito chateado. Porque João Batista não vivia em palácios. João Batista vivia no deserto, ele comia gafanhoto, comia insetos. Ele morreu decapitado numa cadeia. Mas João Batista, ele estava interessado nesse todo o resto aqui. Essa parte aqui para ele era nada, ele queria tudo esse resto aqui. E qual era a palavra que João Batista trazia? O batismo do arrependimento. Ele confrontava as pessoas, ele não passava a mão na cabeça das pessoas falando que elas eram o centro do evangelho, que Deus amava eles a mais que tudo era para eles, que Deus ia cuidar deles. O que ele chamava a turma? Raça de víboras, se arrependam. Gente, hoje em dia você vê na internet as mais atrocidades sendo pregadas como o evangelho. O evangelho não é isso, o evangelho te confronta. E uma das principais coisas que você precisa viver quando você encontra esse evangelho lindo é a metanoia, que é a transformação, é a mudança radical do seu corpo, da sua mente. Em Lucas 3, 7, João fala que a gente tem que dar frutos que mostrem o nosso arrependimento. Que frutos são esses?
uma diferença de testemunho. Não adianta a gente ver e viver um evangelho que não nos confronta. Você pode achar que você, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja de vez em quando, mas e os frutos que você tem dado de arrependimento? O que a sua vida, o seu testemunho tem falado sobre você? Como que as pessoas olham para a sua vida hoje? Como que você tem apresentado a sua conta a Deus? E não se engane, o diabo aqui, ele vai enganar muita gente aqui, nessa parte, para roubar toda a eternidade delas. Você só vai conseguir viver um evangelho profundo se você conhecer a palavra de Deus, se você se dispor a ter uma transformação, sim, mudar de vida. Saia dessa mesmice que você está vivendo, dessa mornidão. Você acha que se Paulo e Silas estivessem vivendo uma mornidão espiritual, eles iam estar numa cadeia louvando e adorando ao Senhor? Como que você espera viver as prisões da sua vida? A prisão do vício, do adultério, da infelicidade, da solidão, que é tão ruim a solidão, a prisão da depressão, das doenças. Como você vai enfrentar isso se você não estiver alicerçado numa rocha? Você não foi criado à toa, meu querido. A sua vida não se resume ao problema que você está passando hoje e muito menos à felicidade que você vive hoje. A sua vida se resume ao quê? A escolha que você vai fazer nessa partinha aqui, que vai influenciar simplesmente toda a sua eternidade. Você foi criado por um propósito e esse propósito é maior do que você mesmo. Esse propósito é se relacionar com o seu Pai Criador, que é Jesus, com o nosso Espírito Santo. E olha que coisa incrível que acontece. Quando eles estavam orando e cantando hinos, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Imagina a cena. Gente, prisão romana não é que nem prisão hoje em dia, que nem teve aquele, prisão de segurança máxima brasileira que 2 meses atrás os caras fugiram. Não era assim, meu filho. Era prisão de aquelas rochas enormes, calabouço, eles estavam embaixo da terra. Só que, de repente, todo aquele ambiente começou a tremer. Por que ele começou a tremer? Porque eles tinham acionado a arma de guerra, o louvor. E quando você chama a Deus, você chama o seu general, ele vem. E quando eu estava lendo esse momento, eu lembrei de um momento muito lindo que está em 2 Reis. Vai lá para 2 Reis. Eu não vou ler inteiro. Só marca aí para você ler. Está em 2 Reis 6, 17. O que estava acontecendo? É a história de Eliseu. Eliseu, ele era um profeta da parte do reino de Israel, né? E o que acontece? O rei da Síria queria invadir Israel. E aí, toda vez que o rei da Síria queria armar uma emboscada, ele era descoberto. E aí, ele começou, eu vou atacar por cá. Aí, descobriu, ele não conseguia. Eu vou fazer isso, descobriu, não podia. Aí, sabe o que aconteceu? Ele começou a ficar muito bravo. O rei da Síria falou, peraí, tem algum X9 na nossa história. Tem alguém que está falando para o rei de Israel tudo que eu vou fazer e está contando meus planos. Eu quero saber quem é para eu matar. Aí falaram para ele, rei, não é ninguém que está contando. Acontece que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu. E quando você decide fazer alguma coisa no seu quarto, você está lá pensando o que você vai saber, o Eliseu já sabe e ele avisa o rei. Então, desculpa, mas não é a gente, é o profeta lá. Aí o rei da Síria falou assim, é? Onde está esse homem que eu vou lá matar? E foi atrás de Eliseu. E o que acontece? Eliseu tinha um estagiário, um ajudante, que chamava Geazi. Quando Geazi acordou de manhã um belo dia, ele viu que estava todo o exército da Síria cercando. Ele ficou desesperado. E Eliseu tomando o cafezinho dele de boa. Ele chegou para Eliseu e falou, Eliseu, olha em volta, rodamos, mano, tá todo mundo aqui. Eliseu só fala assim, versículo 17, e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos de Geazi, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Gente, arma de guerra é isso.
Você chamou o general dos generais para a tua briga? É isso. Então, imagina, se quando aquele rapaz olhou, ele viu carros e cavalos de fogo, imagina o que é que não tinha chegado naquela prisão de Paulo e Silas. Se até a estrutura daquele lugar tremeu, imagina o arsenal, o exército de anjos que não deve ter entrado naquele lugar para ter chacoalhado a estrutura de um lugar inchacoalhável. É tão forte que até hoje tem algumas prisões romanas que conseguiram sobreviver até o tempo. E na hora que aquelas prisões, aqueles anjos todos entram naquele lugar, ou não sei, vai que foi só um anjo, mas já pensou, um anjo chegou lá, pof, o negócio tremeu, tão poderoso. E na hora que aquele lugar começou a tremer, olha isso, Paulo e Silas não tiveram não se machucaram, não aconteceu nada. O que aconteceu? Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Imagina isso. O negócio começa a tremer. As algemas simplesmente abre as portas. Imagina a cena, gente. Imagina o poder sobrenatural de Deus agindo naquela prisão. Eu fico imaginando Paulo e Silas, que já sabiam o que estava acontecendo, o ambiente como deve ter ficado para eles. E olha uma coisa interessante, gente, quando você é cheio do Espírito Santo e quando você serve a um Deus vivo, as pessoas em volta de você são abençoadas. Porque não foi só as correntes de Pedro, de Paulo e Silas que foi aberta, foi a corrente de todo mundo, foi as algemas de todo mundo, todas as portas foram abertas. Você passa a ser um instrumento de bênção em todo o lugar que você for. As pessoas ao seu redor passam a ser abençoadas pela presença do sobrenatural na sua vida. Olha que honra, olha que privilégio que nós temos de sermos usados, sermos instrumentos de Deus para levar essa liberdade para as pessoas. Paulo e Silas entraram nessa enrascada toda porque tiraram uma pessoa da escravidão, do jugo de demônios. Eles foram usados para trazer liberdade, não só espiritual, mas física também. E você também pode ser usado assim pelo Senhor. E foi para isso que você foi criado, para ser livre em Jesus e para ajudar outras pessoas a entenderem o propósito da vida delas e serem livres em Jesus também. E quando todo mundo ficou solto, o carcereiro ficou desesperado, porque ele achou, pronto, se essa turma fugir, eu estou ferrado. E ele ia se matar, mas aí olha o propósito de tudo isso. Paulo e Silas pregam o evangelho de Jesus para esse moço, para esse carcereiro, e todos foram batizados. Gente, tudo tem um propósito, que é salvação. Você foi salvo para ser instrumento de salvação. Tudo tem esse propósito. Essa sua vidinha inteira aqui tem um propósito, salvação. Não perca esse propósito da sua meta de vida. Não deixa as coisas do dia a dia bombearem essa realidade que você vive. Não arrisca todo esse resto aqui. É para a salvação de almas que você existe, é para a salvação de almas que você foi criado. E quando nós perdemos o nosso foco, a gente perde o nosso guia, a nossa luz. Um momento que a gente vive e que uma história que fala muito para mim dessa questão do nosso foco é quando Pedro, ele andou sobre as águas. É uma história muito conhecida. Pedro, Jesus, ele manda os discípulos irem para o barquinho, né? E no meio do trajeto deles vem uma tempestade muito forte, começa a açoitar o barco que eles estão. E eles ficam desesperados. Pedro era pescador, ele conhecia bem o mar. Então, na hora que ele vê toda aquela situação se desenvolvendo, ele, como conhecedor do mar, deve ter pensado, esse barco vai afundar, vai todo mundo morrer. E o que acontece com Pedro? Desesperado, naquela situação, com todos os discípulos, de repente eles veem um vulto vindo andando nas águas. E era Jesus. Jesus, ele tinha ficado na margem, tinha mandado eles para o barco. Começou uma tempestade. Jesus foi andando para o barco.
Quando os discípulos viram aquilo, eles ficaram atônicos. Gente, o que é isso? É um fantasma? Não, é Jesus. Note que todos eles viram Jesus, certo? Mas teve um doido, que é Pedro, que é super. Pedro é Pedro, gente. Quando Pedro viu Jesus andando no mar, o que Pedro fez? Ficou quieto. Pedro não consegue ficar quieto, né, gente? O que ele fez? Jesus, se és tu, diga-me para ir contigo. O que Jesus falou? Vem. Sabe o que Pedro fez? Foi. Pedro, era eu e você. Pedro ainda não tinha sido revestido pelo poder do Espírito Santo. Atos não tinha acontecido ainda. Ele tinha o poder de Deus, ele tinha uma unção especial, mas ele não tinha o que eu e você temos hoje. E ele, com uma fé gigante, desceu e foi andando até Jesus. E enquanto eles manteve os olhos dele fixos em Jesus, ele foi. O problema aconteceu o quê? Quando as ondas começaram a bater, os problemas começaram a chegar, ele começou a ficar com medo. E o que aconteceu com Pedro? Ele começou a afundar. Jesus foi lá e vrap, resgatou ele. Por que você teve tanta falta de fé, Pedro? É verdade. E o que eles fizeram? Foram nadando para o barco? Não. Pedro não ficou choramingando que faltou fé. Ele voltou a ter fé e voltou andando para o barco com Jesus. Porque ele estava com Jesus. A nossa vida tem que ser assim também. Se você olhar para o lado, olhar para os problemas financeiros do nosso país, taxa sobre taxa, a economia que está complicada, os problemas do mundo inteiro, políticos, econômicos, o problema no seu casamento, o problema na sua casa, a ansiedade que nos cerca. Se você focar seu olho nessas partes, você esquece o dono da corda. E aí, ó, já era. Você perde o controle da sua vida. Mas a partir do momento em que você olha para o autor e consumador da sua fé, você mantém os seus olhos fixos em Jesus, a sua vida está alicerçada nele. Pedro, Paulo, Silas, Tiago, nunca perderam o foco dele. E eles foram até o fim. Todos morreram por esse evangelho. Todos morreram. Nós temos mártires atrás de mártires. Hoje mesmo nós temos lugares no mundo que a gente não pode pregar o evangelho. Mas essas pessoas continuam pregando. Por quê? Porque elas amam essa verdade. Elas amam aquilo que Deus tem para nós. E o desafio da nossa vida é esse hoje. É enfrentar o poder do inferno confrontando a incredulidade. Ou seja, você precisa confrontar o inferno, o diabo, vencendo a incredulidade das pessoas que não acreditam em Jesus, que não acreditam na verdade, mas você precisa pregar para elas essa verdade. Mas não somente a incredulidade das pessoas, mas muitas vezes a incredulidade do seu próprio coração. É difícil a gente entender os propósitos das batalhas, das nossas prisões? É difícil. Ninguém aqui gosta, mas a gente precisa e vai passar por isso. Por quê? O propósito da nossa vida hoje aqui é crescer em fé, crescer em relacionamento. Você não vai vencer essa luta sozinho. Você não vai conseguir levar o evangelho sozinho. E você não vai ver o poder sobrenatural de Deus nas prisões da sua vida se você não vencer a incredulidade do seu coração. Você precisa crer que a arma de guerra do louvor, da adoração, você precisa crer que você tem um Deus que não falha, que nunca perdeu você da vista dele e que toda oração que você está fazendo, ele está escutando. Geazi não tinha visto aquele exército de anjos, mas aquele exército de anjos estava lá já fazia tempo. Você pode não estar vendo a provisão de Deus imediata, o cuidado dele, você está passando por uma situação difícil. Onde está Deus? Deus está do seu lado, se você estiver ao lado dele também. É um relacionamento. Pedro, Paulo, Silas, João nos ensinam a entender o propósito da nossa vida. E eu queria fazer agora um apelo. Feche os seus olhos na sua casa. Eu não sei o quão longe ou perto você está de Deus hoje, mas eu queria te falar uma coisa. A gente tem
um cronograma curto de vida nessa terra. O tempo aqui passa e passa muito rápido. Você não vai ter muitas oportunidades de poder exercer a sua fé se você não aproveitar. Então, se você hoje, Gabi, eu estou longe, eu estou afastado do Senhor, eu não estou vivendo esses frutos do arrependimento, a minha transformação de vida não está sendo completa. Fale agora com o Espírito Santo. Peça para ele entrar no seu coração, tocar a sua vida. E eu quero te pedir uma coisa, te dar um conselho, te fazer um apelo mesmo. Quando você estiver passando pelas prisões da sua vida, pelos momentos difíceis, ao invés de você chorar, ao invés de você se desesperar, ao invés de você perder noites de sono, louve, louve, louve. Adora esse Deus maravilhoso que tudo pode fazer. Ele sabe da sua luta. Ele quer que você cresça, amadureça. E Ele quer que você viva o sobrenatural. Para que Paulo e Silas tivessem que ver aquela cadeia tremendo do poder de Deus. Para que eles vissem aquelas algemas caindo. Eles tiveram sim que ir para a cadeia. Mas eles foram para a cadeia sabendo que o Deus do sobrenatural estava ao lado deles. E se você não sabe hoje quem é esse Deus do sobrenatural, eu te convido a abrir seu coração, porque você não foi criado à toa, você foi criado para servir um Deus real e vivo, e a sua vida tem um propósito maior do que viver essa vidinha tão rápida que a gente vive hoje. Então eu queria fazer uma oração com todos vocês. Pai querido, Senhor, Tu és real, Tu és vivo, Tu és santo, Tu és Deus. Tu és o nosso melhor amigo, Pai querido. Visita agora, Pai, cada lar que está assistindo essa lição, cada pessoa, Pai. O Senhor sabe o coração de cada um, os anseios, as dúvidas, Pai, os questionamentos, Pai. Eu queria te pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, encha a vida dessas pessoas, encha o coração. Encha, Pai, de uma certeza absoluta de que o nosso Deus não mudou, Ele é real, Ele continua o mesmo. O Deus do sobrenatural, Ele está aqui e Ele é real. E Ele está conosco, não importa a prisão, o momento, a doença, Pai, a crise. Nós estamos dentro da arca, Pai. O Senhor é a nossa arca, não importa se o mundo lá fora está afundando. O Senhor é a nossa segurança, Pai. Nós estamos alicerçados na rocha que é Cristo, Senhor. A nossa vida tem um propósito, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Espírito da salvação visite cada uma dessas pessoas hoje, Senhor. O Espírito Consolador. E que o Teu anjo, Senhor, da mesma forma que visitou a Silas e a Paulo naquela prisão, visite esses lares, Senhor, restaurando, transformando, Pai, para que essas pessoas contem, Senhor, do milagre que aquilo que o Senhor fez. Pai querido, nos capacita, Senhor, como foi com Paulo e Silas, para não nos silenciarmos, Pai, diante da escravidão do mundo, diante da escravidão das pessoas, Pai, mas que nós tenhamos a coragem, Senhor, de enfrentar o inferno, pregando a Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por esse culto que teremos hoje, Pai, de ordenação de 2 jovens, Pai, que estão dispostos a doar a vida deles por Ti, e que nós possamos também, Senhor, sermos usados por Ti, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, Pai. Amém. Se você não é membro da nossa igreja, eu te convido a vir, a conhecer a casa de Deus. E se você está distante, afastado, eu te confronto hoje a mudar de vida. Você não saiu do esgoto para voltar para Ele. Você tem que mergulhar na fonte de água viva que é Cristo. Muito obrigada por essa lição tão gostosa. Grande beijo para vocês. Deus os abençoe.